Boa noite novamente, meus irmãos. Como a Roberta falou, é uma alegria receber você que nos visita essa noite aqui. Sinta-se abraçado, amado na casa do Senhor. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos um versículo muito importante. Na verdade, toda a Bíblia é importante, mas nessa noite nós gostaríamos de fazer uma breve reflexão em Isaías 55. Você pode abrir a sua Bíblia em Isaías 55. Hoje nós vamos falar sobre busca. Buscai ao Senhor enquanto há tempo. Isaías 55, versículo 6 e versículo 7. Pode procurar com calma aí. Se você não trouxe a sua Bíblia, nós temos aqui o texto projetado para que possamos acompanhá-lo. Eu vou estar lendo na versão NVI e você pode acompanhar. Isaías 55, versículo 6 e versículo 7. Busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Amém, irmãos? Buscai ao Senhor enquanto há tempo. E nós vamos falar um pouquinho sobre essa busca ao Senhor em um tempo onde nós estamos buscando muitas coisas. É isso? Um tempo onde nós estamos buscando muitas respostas para que responda os nossos anseios, as nossas preocupações. E aqui, Isaías 55 é um convite de Deus ao povo para experimentar a sua graça e salvação. Só para deixar você dentro do contexto onde foi escrito, o povo de Israel, o povo escolhido de Deus, o povo exclusivo, separado, aquele povo que saiu do deserto, que chegou ao deserto após atravessar o Mar Vermelho, aquele que ficou em escravidão durante 400 anos no Egito, esse povo, ele deixou de buscar a Deus. E Deus, com a sua graça, com a sua misericórdia, com o seu amor, permitiu que esse povo fosse exilado, fosse levado cativo, escravo para uma terra distante. Então esse povo ficou ali durante 70 anos na Babilônia, escravizado. Mas o mesmo Deus que permitiu que o povo fosse escravizado, é o mesmo Deus que está dizendo nesse versículo, nesse texto, nesse capítulo principalmente, porque Isaías ele tem duas divisões. Na primeira divisão ele vai dizer que o povo está sendo colocado nessa terra distante de Israel, por causa das suas escolhas. Mas tem uma parte também do livro de Isaías que vai dizer que esse povo não poderia perder a esperança, que Deus ainda continua sendo o Deus desse povo. E esse Deus não mudou, irmãos. Esse Deus é o mesmo Deus hoje, que ele não esquece do seu povo. Então, esse capítulo 55 é um convite ao consolo, à esperança, à renovação de fé, de consolo. Então, nós temos aqui no versículo 6, encontramos uma exortação, é um chamado urgente. Buscai, ou busque ao Senhor enquanto ainda há uma oportunidade. O texto revela tanto a bondade de Deus, que se deixa ser encontrado, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, quanto a sua responsabilidade, a minha responsabilidade, também nessa busca, nessa troca. Um grande pregador do século XVIII, Charles Spurgeon, ele falou a seguinte frase: buscar a Deus é a maior ocupação do homem, encontrá-lo é a maior recompensa. Amém, irmãos? Nós precisamos buscar ao Senhor, precisamos entender que Ele quer ser encontrado, e quando o encontramos, na verdade somos encontrados por Ele,
mas quando aceitamos, quando confessamos, nós encontramos a maior recompensa que poderemos encontrar, que é a presença de Deus. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos essa noite 3 pontos importantes dentro desse versículo, somente, para essa noite. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que o convite de Deus para o buscar está à nossa disposição. No versículo 6, na parte A, é muito claro. Em outra versão vai dizer assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Na minha versão NVI vai dizer: busquem ao Senhor enquanto é possível achá-lo. Então aqui há um imperativo: busquem. É a minha parte e a sua parte. Deus não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus é eterno. Nós que mudamos, que temos as nossas variações, as nossas questões emocionais, espirituais, relacionais, mas Deus não. Deus, Ele quer se relacionar com o homem. Então, buscar aqui, preste atenção nessa frase, não é apenas procurar informações sobre Deus. Muitas pessoas, muitas das vezes, vêm para a igreja procurar informações, para saber um pouco mais sobre Deus. Mas é muito mais do que isso o texto está dizendo. Deus está dizendo para o povo de Israel se movimentar, para movimentar o seu coração para o Senhor. É uma ação direta, intencional. Então, buscar aqui não é apenas procurar informações sobre Deus, até porque nós temos muitas informações sobre Deus, de quem Deus é. Mas é, na verdade, um movimento do coração. E como que nós realizamos esse movimento? Em arrependimento, em fé e em entrega. Então, Deus quer que você o busque, e o busque com o coração arrependido, com fé e com uma entrega total. O verbo aqui indica uma ação contínua. Devemos buscá-lo constantemente e com intensidade. Buscai enquanto se pode achar. Nós precisamos entender que o nosso coração precisa estar alinhado com Deus. Jeremias capítulo 29, versículo 13 vai dizer: buscar-me-eis e me achareis quando? Vosso coração. Então não é uma busca qualquer, não é de qualquer jeito, não é do seu jeito. Nós precisamos entender que Deus, Ele quer ser encontrado. Interessante que Ele não se esconde, Ele já se revelou, irmãos. Deus se revela. Hoje pela manhã, estava indo lá para Papucaia, preguei lá para a juventude hoje em Papucaia, e no caminho, naquela estrada é muito bonita, irmãos. E eu fui orando ao Senhor, ouvindo o louvor e contemplando a grandeza de Deus por meio da sua criação. Aquela vegetação, aquelas montanhas, e estavam muitas nuvens. E eu fui contemplando a glória de Deus e pensando, quantas vezes nós não percebemos, mas Deus se manifesta de várias formas, irmãos. E a criação é a manifestação da glória de Deus. Então, se você quer buscar a Deus, acorde amanhã de manhã, abra sua janela e contemple a glória de Deus disponível para os seus filhos. E para isso, para que possamos enxergar a glória de Deus e contemplar a sua criação, nós precisamos estar com o nosso coração voltado para o Senhor. Buscar-me-eis e me achareis quando buscardes de todo o vosso coração. Não é um coração pela metade, é todo o vosso coração. John Stott, um pastor anglicano, escreveu: a iniciativa é sempre de Deus. É Deus que vai ao favor do homem. É Deus que veio, que se encarnou, que morreu. É Deus que está sempre na iniciativa. Mas a resposta cabe ao homem. Deus se revela. E o homem deve o quê? Buscá-lo. Interessante isso. Deus não vem e pega na sua mão e fala assim: por favor, você precisa me buscar.
Deus não tem crise, eu costumo falar sobre isso. Deus é Deus. E Ele continua sendo Deus. Ele é eterno. Nós temos a nossa responsabilidade. O nosso desejo, o nosso coração precisa queimar, desejar a presença de Deus, do Senhor. Muitos adiam essa decisão de buscar a Deus, mas o texto nos lembra que há um tempo limitado, irmãos, para essa busca. Nós não sabemos o dia de amanhã. Desde quando nós nascemos até nós morremos, há um traço muito curto comparado à eternidade. Então muitos sempre dão aquela desculpa, né? Não, quando eu largar isso, quando eu parar de fazer isso, quando eu parar de pecar, eu vou buscar a Deus. Ou a minha vida está ocupada demais, eu não tenho tempo para buscar a Deus. Mas o texto aqui vai dizer o seguinte: busquem enquanto é possível achá-lo. Porque chegará um tempo em que nós não vamos conseguir buscá-lo, onde a porta vai ser fechada. Então nós precisamos entender que há um convite. Há um convite muito especial essa noite. Hoje nós vamos participar da ceia do Senhor. Vamos sentar à mesa com Deus, trazer à memória o seu sacrifício, o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Há um convite: busquem ao Senhor. Ele está aqui e quer se relacionar com você, com seu filho, com seus filhos. Em segundo lugar, é o tempo da oportunidade. Talvez você está esperando essa oportunidade há muito tempo, para entregar o seu coração ao Senhor. Talvez você está esperando muito tempo para ter uma vida cristã mais profunda com Deus. É hoje, irmão. Não é amanhã. Invocai-o enquanto ele está perto. Deus está próximo através da sua palavra, do Espírito Santo e da proclamação do Evangelho. As pessoas, como eu disse no início, elas estão buscando respostas, com muitas perguntas, e perguntas interessantes, perguntas boas. E nós, como igreja, somos esses agentes que vão transmitir essas respostas para essas pessoas. Por que eu existo? Por que eu estou aqui? Por que o mal existe? Tudo isso Deus já deixou revelado na sua palavra. Deus não brinca de esconde-esconde com a gente, irmãos. Deus já se revelou através da sua palavra, através da criação e através da revelação especial, que é Cristo Jesus, o próprio Deus encarnado. Então é um tempo de oportunidade. Oportunidade para crescer na sua vida espiritual. Mas essa oportunidade não será eterna, é só aqui, nesse plano terreno. Então é aqui que nós vamos tomar a nossa decisão. A vida humana é muito breve, como eu falei, Tiago 4, versículo 14. A vida é como uma neblina, passageira, rápida. Então hoje é uma oportunidade para você se tornar uma pessoa melhor, um cristão melhor, um pai melhor, uma mãe melhor, um filho melhor. Não perca as oportunidades. Deus dá oportunidades para a gente. Mais uma oportunidade para vocês, mulheres da CIB, hoje. Então, a vida é repleta de oportunidades. Não perca. Haverá um dia em que a porta será fechada. Lá em Mateus 25, 10, vai contar a história das 10 virgens. E lá vai dizer aquelas que não estiverem preparadas vão ficar para trás. A porta vai se fechar para o noivo e aquelas que estão preparadas. Então, igreja, nós precisamos estar preparados, buscando ao Senhor todos os dias. Existe um sermão do pastor Jonathan Edwards, chamado Pecadores nas mãos de um Deus irado. Depois eu posso mandar, está no grupo lá da igreja, para que os irmãos quiserem ler. Está em PDF, eu tenho esse sermão. Eu li esse sermão e eu fiquei apavorado com esse sermão.
E uma frase que ele vai dizer nesse sermão é que a cada momento o homem está pendurado sobre o abismo da eternidade. E é um fato. Esse abismo existe. E nós estamos ali. E nós vamos para a eternidade com Deus ou vamos passar a eternidade longe de Deus? Oportunidade. Para aquele que quer buscar o Senhor, hoje é um tempo de oportunidade. Hoje é tempo da graça. Não adie mais a sua decisão ao lado de Cristo Jesus. Não adie mais a sua busca pelo Senhor. Muitas das vezes nós queremos, até cristãos, queremos achar respostas, ficamos perturbados. E Deus fica pensando assim, fica imaginando, né? Deus é Deus, né? Eu, na minha limitação aqui, Deus, já me revelei. Você vai na igreja todo domingo e está procurando respostas que eu já te dei. Isso quer dizer o quê, irmãos? Que nós não estamos buscando ao Senhor com todo o nosso coração, com toda a intensidade. Nós queremos muitas das vezes transferir as nossas responsabilidades, os nossos questionamentos para outro. Como dizem por aí, nós precisamos resolver o nosso BO diante de Deus. Buscar ao Senhor. Eu tenho certeza, irmãos, aqueles que buscam ao Senhor, com certeza eles têm um crescimento espiritual, uma maturidade espiritual. Não quer dizer, como eu falei na última pregação, que você está isento de sofrimento, de passar por tribulações. Mas é muito melhor passar por sofrimentos, por tribulações, conhecendo o Deus que você serve. Amém, irmãos? E isso só é possível com aquele que busca ao Senhor. Então, hoje é um tempo de oportunidade. Há um convite, como nós falamos aqui. E há uma oportunidade. Então, não perca. Porque depois que o trem passa, pastor Leandro, se você não estiver na estação, você vai ficar. E que triste é aqueles que vão ficar sem a presença de Deus na eternidade. Então busquem ao Senhor, e Deus está falando aqui para o povo de Israel, vocês viraram as costas para mim, mas eu não virei as costas para vocês, eu continuo sendo o seu Deus. Olha que interessante, esse povo mau, que se distanciou de Deus, e Deus prometeu, vocês vão voltar para a terra de Israel, e eles de fato voltaram, e é esse Deus, cheio de graça e de misericórdia, como foi falado aqui, que diz que nós estaremos com Ele todos os dias da nossa vida, até a consumação dos séculos, amém, irmãos? É uma promessa de Jesus para mim e para você, é uma oportunidade que nós temos. E em terceiro lugar, é a resposta esperada do homem. Nós precisamos responder esse chamado, responder essa oportunidade. O convite aqui exige uma ação imediata. Buscar, clamar, invocar ao Senhor. E para que essa busca aconteça, ela envolve algumas ações que precisam ser colocadas em prática, irmãos. Buscar envolve, em primeiro lugar, arrependimento sincero. No mesmo texto, no versículo 7, vai falar que o ímpio, aquele que está longe de Deus, que abandone o seu caminho, e o homem mau, abandone os seus maus pensamentos. Então nós precisamos o quê? Nos arrepender. É uma ação. Deus não pode se arrepender por você. Você precisa reconhecer o seu pecado, reconhecer quem você é, miserável, homem que sou diante de Deus. Todo-Poderoso, Santo. Então deixe a sua vida de pecado para trás. Arrependimento. Mas a busca também envolve fé na misericórdia de Deus. Deus é misericordioso, irmãos. Esse mesmo pregador que eu falei, Jonathan Edwards, não sei falar muito bem não, mas saiu. Nesse sermão, ele vai falar que nós merecíamos a ira de Deus. Ele vai dizer nesse sermão que nós merecíamos que o chão fosse aberto diante de nós e que nós fôssemos lançados ao inferno.
Porque lá é o lugar que nós merecíamos. Porque somos pecadores. Porque após a queda somos inimigos de Deus. Somos alvos da ira de Deus, irmãos. Mas como foi falado aqui em Efésios, mas pela graça nós somos salvos. Observe que não há mérito. Ninguém pode bater no peito e dizer, eu alcancei, eu conquistei a minha salvação. Não. Isso é arrogância espiritual. Nós precisamos bater no peito e dizer, miserável homem que sou, pela tua graça, o Senhor me salvou, me tirou do inferno, e me colocou na eternidade com Ele. Isso é graça. Isso é misericórdia de Deus. Nós temos fé na misericórdia de Deus. Em Hebreus 11:6 vai dizer que Deus, Ele guarda aqueles que o buscam. Ele protege os seus filhos. Ele protege aqueles que buscam. Mas como eu falei aqui, não é uma busca qualquer. É uma busca com coração, com integridade, com sinceridade. Não com religiosidade, com mentira, com falsidade. A gente tenta às vezes enganar Deus. Tentando fingir uma fé. Tentar viver uma espiritualidade falsa, mas diante de Deus, irmãos, nós estamos nus, não há como se esconder de Deus. O salmista vai dizer, se eu vou lá no mais profundo abismo, lá o Senhor está. Se eu vou no monte mais alto, lá o Senhor está. Para onde vou? Não há como fugir, irmãos, da ira de Deus, mas também não há como fugir da graça dEle. A graça dEle é irresistível, é operante, é misericordioso. Deus é esse Deus que nós devemos buscar, que devemos nos relacionar. E em terceiro lugar, essa busca envolve arrependimento, fé e entrega. Entrega. A gente lê as histórias da Bíblia, a gente fica encantado, né? Esses homens de fé, quando a gente pega Hebreus, a galeria da fé, Hebreus 11, a gente fica assim, nossa, esses homens, eles eram extraordinários, eles eram pecadores, igual a mim e você, erraram bastante, mas há algo importante que eu percebo na vida desses homens, é que eles não tinham meio termo, eles se entregavam de fato para Deus, eles confiavam em Deus, e se entregavam de forma assim, integral, não é 50%, não é 90%, 100%. A gente pega o pai da fé, Abraão, quando Deus pede Isaac, imagina quantos questionamentos vieram à cabeça de Abraão, irmãos, por ser humano, por ser tão limitado, mas ele entregou, ele obedeceu, isso foi creditado por fé. Então nós precisamos nos entregar, não apenas uma entrega para alcançar o favor de Deus. Aqui há algo muito importante a ser falado. Não é uma entrega, Deus, eu vou te entregar o melhor da minha vida, mas para isso o Senhor precisa me abençoar. Nós vivemos num tempo que as pessoas estão buscando as bênçãos e estão esquecendo de buscar o Deus das bênçãos. Isso é muito triste. Estamos num tempo de barganha com Deus. Deus quer exclusividade do seu coração, do meu coração. Ele não quer ficar em segundo lugar, em segundo plano. Eu vou tentar, mas se eu não conseguir, aí eu vou buscar a Deus, eu vou orar a Deus, Ele vai me abençoar. Porque aí eu vou fazer a cartilha da religiosidade. Aí eu vou entregar o dízimo, eu vou domingo na igreja, eu vou na EBD, vou participar na EBD com Roberta. Eu não vou faltar, porque aí você vai estar cumprindo um ato religioso somente, esperando que Deus te abençoe. Não, Deus quer que você faça tudo isso sim, mas que faça isso com o coração voltado para Ele, com uma entrega total. Então pare de buscar as bênçãos de Deus, você já é abençoado, irmãos. Tudo que nós temos é bênção de Deus, não é, irmãos? Nós viemos para a igreja para adorar a Deus, não para buscar as bênçãos, mas o pastor Orbílio muito sabiamente falou para mim assim, mas Deus quer abençoar, porque Ele é gracioso, e Ele vai abençoar os seus filhos, porque Ele é um Deus de amor,
e Ele sabe da nossa necessidade. Então venha para a igreja com o coração sedento e se entregue por total a Deus, e Ele vai abençoar a sua vida. Ele é um Deus de bênçãos, mas não faça da sua vida espiritual uma vida de barganha. Só faça se Deus me abençoar. Não, faça ao contrário, porque nós já fomos abençoados na cruz do Calvário. Amém, irmãos? Busque o próprio Deus, busque ao Senhor. Agostinho de Hipona, um grande teólogo do quarto século, vai dizer assim, ó irmãos: fizeste-nos para ti, e inquieto está o nosso coração, enquanto não repousa em ti. Eu vou repetir essa preciosidade. Fizeste-nos para ti, nós fomos feitos para o Senhor, e inquieto está o nosso coração, enquanto nós não repousamos no Senhor. Amém, irmãos? O nosso coração fica inquieto quando nós não o buscamos verdadeiramente da forma que devemos buscá-lo. E aí a gente percebe essa sociedade, as pessoas vivendo de um lado para o outro, confusas, irmãos. Confusas, sem propósito, sem entender nada. E nós, como igreja do Senhor, nós somos esse povo que tem uma esperança em Cristo Jesus. E essa noite nós vamos relembrar, trazer à memória esse grande sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário, pela minha vida e pela sua vida. E aqui, Isaías, Deus está usando o profeta para dizer para o povo de Israel: vocês não foram abandonados. Porque esse povo, irmãos, eles estavam totalmente distantes da terra deles, estavam perdendo a sua identidade, a sua religiosidade, estavam longe do templo, estavam oprimidos, mas mesmo assim, Deus os consola e diz para eles: vocês não estão sozinhos, apesar da circunstância, apesar da situação, eu estou com vocês. Vocês estão sofrendo as consequências dos atos de vocês, mas eu amo vocês, e vou trazer de vocês de volta para Israel. E Deus usou Neemias, Deus usou Esdras, e Deus restaurou o povo de Israel, e Deus quer restaurar a minha vida e a sua vida essa noite, irmão. Mas para isso nós precisamos buscar ao Senhor também. Nós precisamos colocar a nossa fé em prática, exercitar a nossa fé, irmãos. E quando a gente fala em exercitar, a gente fica logo com preguiça, né? A gente, né, já tem essa cultura, né, de, eu não gosto de ir para academia, não gosto de fazer caminhada, não gosto de, cansa, só de falar já cansa, né? Mas nós precisamos nos exercitar fisicamente, amém? É para a nossa saúde, para o nosso bem, mas também precisamos exercitar a nossa fé, irmãos, em Cristo Jesus. Não adianta você ser forte, né, mas você espiritualmente está com a sua fé apagada. Nós precisamos exercitar a nossa fé. Então, Isaías, para concluir, 55:6, nós lemos, nos lembra que Deus está disponível hoje para o seu povo. Amém, irmãos? É hoje, é agora, é aqui na CIB. A manifestação da glória de Deus está disponível hoje. A graça de Deus está disponível hoje. Salvação está disponível hoje. O chamado é urgente. Buscar ao Senhor enquanto há tempo. Há um convite gracioso. Deus se deixa encontrar. Interessante, eu lembrei, foi assim que o Jacques sobre isso. Na Páscoa, a gente coloca esconde, né, os chocolates para as crianças e coloca ali as pistas, não é isso? E aí as pistas são muito fáceis, você bota a pegadinha do coelho até chegar o ovo de Páscoa, não é isso? E as crianças vão certinho, né? Vai achando. É muito engraçado. Tem um vídeo com a Laura, pequenininha, né? E ela fica feliz demais porque ela achou.
Mas ela só achou porque o papai e a mamãe deixou achar, amém, irmãos? E nós só encontramos Deus porque Ele se permite ser achado, irmãos. Deus não esconde, não brinca de pique-esconde com a gente. A gente, algumas vezes, quando a Laura era menor, a gente brincava de pique-se-esconde. E aí me escondia atrás da cortina e eu ficava com o pé para fora, né? Porque, imagina, se eu fico ali escondido, ela não me acha, eu ficava desesperada, né? Botava o pé para fora assim, ó. E ela vinha, achei você, papai, você está atrás da cortina. Óbvio que eu estava atrás da cortina. Por quê? Porque eu deixei ela me ver, irmãos. Então, Deus está aqui hoje, e Ele quer ser encontrado também, Ele quer ser adorado por mim e por você, Ele se permite, através da sua palavra, e como eu falei, da sua criação, e em Cristo Jesus, por meio do seu sacrifício, que vamos lembrar. Então, também gostaria de compartilhar no final aqui, que há uma oportunidade limitada, é hoje, aqui e agora, porque você não sabe disso aqui, 10 minutos você vai estar entre nós. Às vezes a gente fala assim, né, parece meio forte, né? Mas é a realidade. Ou quem sabe aí o seu número da senha? Se você soubesse, talvez você trocaria a senha, né? Está passando a senha, né? Como a gente fala. Mas não, nós não sabemos o dia de amanhã e nem o tempo por vir. O que nós sabemos é que estaremos em Cristo Jesus por toda a eternidade. Então, é um tempo de oportunidade. Não perca a oportunidade também de falar da mensagem do Evangelho de Jesus Cristo para as pessoas, irmãos. É importantíssimo isso. Como igreja do Senhor, nós precisamos proclamar as suas verdades. Também há uma resposta necessária que Deus pede essa noite. Qual é? Buscar, invocar e se render. Se renda ao Senhor essa noite. É uma decisão. E essa decisão é sua, é intransferível. Marido não pode decidir pela mulher. E a esposa não pode decidir pelo marido. É pessoal. A salvação é individual. A vida cristã, ela é coletiva, mas também ela é individual. Há uma comunidade aqui dos santos reunidos. Mas ao sairmos daqui, cada um tem a sua individualidade. Cada um tem a sua vida. E Deus vai pedir conta do que você fez para Ele nesse tempo. Então, não adie a sua decisão. Seja ela para estar diante do Senhor, entregando o seu coração, ou seja ela para que a sua vida cristã, a partir de hoje, alcance outro patamar. Amém, irmãos? Avance, vamos avançar. Vamos sair da mesmice espiritual, vamos dar uma sacudida. Vamos buscar mais profundamente. Porque quando nós cavamos, quando nós buscamos, nós alcançamos tesouros. Não é isso, pastor? Já profetizei, pastor Paulinho, ó. Não é isso, Paulinho? Mais um pré-pastor na igreja aí. Não é isso que aprendemos ontem lá com o pastor Flávio? Quando nós cavamos o texto, nós descobrimos preciosidades. Porque Deus se revela. Deus é maravilhoso, irmãos. Então hoje é tempo de salvação, é tempo de transformação, é tempo de decisão. Cristo está perto. Estenda a sua mão com fé, assim como Pedro fez, afundando, e se agarre a Cristo Jesus para toda a eternidade. E eu gostaria de encerrar lendo Hebreus capítulo 3, versículo 15, que vai dizer assim, o autor desconhecido vai dizer assim: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Não endureça o seu coração. Pelo contrário, entregue o seu coração ao Senhor. Busque ao Senhor enquanto se pode achar, enquanto é possível achá-lo. Clamem por Ele enquanto Ele está perto. E eu finalizo dizendo que Deus não está distante, irmãos. Deus não é um Deus que está sentado lá no trono, barbudo, rancoroso, não é isso? Com cabelo grande, jogando raio lá de cima e jogando... Não, Deus está perto. Na verdade, Deus está tão perto que Ele está dentro de mim e de você.
pelo Espírito Santo. Amém, irmãos? Deus não está distante. Nós não servimos um Deus distante. Nós servimos um Deus presente, que está presente e quer abençoar a sua igreja, mas nós precisamos fazer a nossa parte. E qual é a nossa parte que aprendemos essa noite? Buscar ao Senhor de todo o nosso coração. Amém, irmãos? Que assim seja, para a glória de Deus. Nós vamos nesse momento